Queridos marujos, recebemos aqui hoje Fernanda Morillo, esta maravilhosa, que é gerente de produto marítimo. Isso. Na Yusen Logistics, um grande agente de carga japonês. E ela veio falar com a gente sobre a carreira das mães no comércio exterior. Que diferenciais que tem de uma mãe no comércio exterior? Que medos que afligem uma mãe no comércio exterior? Vocês acreditam que ela quase teve que fazer um parto? Porque as grávidas perseguem essa mulher. Ela contou muitas coisas interessantes, desafios e dicas infalíveis. Então, se você conhece mamães, estamos aí no mês das mães ainda, né? Compartilhe com todas as mamães que você conhece ou que serão mamães, porque, olha, é um episódio que vale muito a pena. Fala, Marujo! Muito bem-vindo a bordo, iniciando nossos trabalhos. Bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Quero agradecer você, nosso querido Marujo, fiel escudeiro conosco a bordo em todos os episódios. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, eu quero agradecer quem está participando com a gente, interagindo lá no Instagram, lá no Facebook, que agora nós temos novidades no nosso programa. Temos caixinha de perguntas, tá? Então vamos tentar fazer esse experimento aí. Caso você queira contribuir com esse papo, antes da gente gravar, a gente abre a caixinha. Então, mande lá suas perguntas para os convidados, ok? Também quero agradecer, sabe quem? Nossos queridos patrocinadores do canal Tecnologia Portuária, T2S, software para o setor portuário, empresa especialista com mais de 20 anos de experiência em vários tipos de automação, monitoramento de container, uma empresa top para você conhecer. Outra que nos apoia muito é a Logcomex, o container roxinho que você está vendo no nosso pátio, que é inteligência de dados para comércio exterior, e o Data Recintos, que é software de integração dos dados do terminal para a Receita Federal, para evitar que os terminais sejam desalfandegados por não passar as informações corretas em tempo real, que a gente sabe que é complicado, né? Gente, sabe quem também está aqui hoje para falar sobre os grandes desafios do comércio exterior e um grande desafio para a área das mulheres, né? Vamos falar sobre maternidade e comércio exterior, e por isso eu quero agradecer a presença aqui de Fernanda Morillo. Muito obrigada, bem-vinda a bordo. Obrigada, Ellen, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Fer, queria pedir para você começar comentando para a galera quem é a Fernanda, no sentido de trajetória profissional. Como você começou? Você sempre quis trabalhar com comércio exterior? É uma coisa de família? Uma paixão, assim? Uma paixão avassaladora e já começou em cargo alto? Ou como é que foi esse início de relacionamento com o Comex? Bom, eu tenho uma história muito longa, mais de 20 anos de carreira. Uau, parabéns! Então, eu sou a Fernanda Morillo, hoje em dia eu trabalho na Yusen, né? Eu sou a gerente do produto marítimo da Yusen do Brasil. Estou nessa empresa já há 3 anos, mas nem tudo começou assim. Então, quando eu era pequena, estava ali no ensino médio, eu queria seguir os passos da minha mãe. Então, eu sempre quis ser advogada, então achei que a vida ia ser assim. Advogada? Então saí do ensino médio, prestei vestibular, entrei na faculdade de Direito. Entrei na faculdade de Direito, fiquei ali tentando por 1 ano e meio me adequar. Mas não foi pra mim. Não foi, não era... Os olhos não brilharam. Os olhos não brilharam. Até a minha mãe falava, insiste mais um pouquinho, o primeiro ano é chato. Mas não foi. Então, eu saí do Direito. E aí, falei, e agora, né? Bom, aí fui pro turismo. Turismo, tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, eu fiz ainda, né, o tecnólogo em turismo, me formei, mas nem cheguei a entrar na área. E aí, nas minhas andanças, vou fazer o quê, né? Aquele período que a gente tem 20 anos, 20 e poucos anos. Falei, bom, eu vi o anúncio, né, no jornal que a FATEC estava abrindo o curso de logística aqui em Santos. Uau. Falei, uau, quem sabe? E aí, fui lá, meio despretensiosamente, prestei o vestibular e passei. Olha só. Então, eu fui aprovada, né, na FATEC. Eu sou da 2ª turma de logística em transportes. Que legal. Né? Então, assim... Acho que dos primórdios do curso de... Hoje em dia, né? Já não sei quantas turmas se formaram. Mas eu fui ali a 2ª turma. E aí, logo que eu entrei na logística, eu não sabia direito. Né, era tudo completamente novo. Ninguém da minha família do comércio exterior, todo mundo é normal. Todo mundo normal. Então, nem estivador, nada disso. Ninguém... Meus avós foram, né? Trabalharam aqui já em Santos na época. Que o porto era realmente, né? Dependia de estiva, isso sim. Mas assim, na nossa área mesmo, né? De embarque, agenciamento, ninguém. Uau. Então, eu entrei despretensiosamente. E aí, logo no meu primeiro ano, eu já comecei a fazer estágio. Olha, né? Então, aqui num grande despachante aduaneiro aqui, de Santos, eu comecei a fazer estágio. E aí, o mundo se abriu.
porque eu gostei. Aí o olhinho brilhou. Eu gostei daquela coisa frenética. Então, eu lembro que eu era... Aquela loucura, né? Eu lembro que eu era responsável por fazer draft de exportação e carta de temperatura. Olha aí. Então, para os marujos que não sabem, os drafts eram enviados por e-mail e as cartas de temperatura eram impressas. E a gente tinha que sair correndo para entregar. Papel físico. Como os incas. Como os incas e aztecas. Sim, então a gente tinha que cumprir o deadline dessa maneira. Uau. E aí era assim, era uma pressão muito grande, porque eram centenas de drafts a serem enviados por dia. Sim. E eu gostei. Aqui eu acho que o comércio ali me picou, o bichinho do comércio. Sim. Então eu fiquei nessa empresa durante um ano e pouquinho. E aí tive a oportunidade de ir para outra empresa, um despachante menor, onde eu conheci o processo como um todo, né? Porque quanto maior a empresa, mais segmentada, né? O setor. Então eu tive empresa essa pequena, você consegue fazer tudo. ver o processo inteiro e fazer tudo. Tem que fazer tudo, né? Então ainda estagiária nessa empresa de despachante pequeno. Sim. E aí comecei a minha jornada também nessa. E na faculdade, e aí trabalhava, né? Antigamente o estágio era 8 horas por dia. É verdade. E sábado de manhã também, tá, Maruja? Tá achando que é molezinha. Era bem diferente. Então a gente trabalhava 8 horas por dia e sábado até meio-dia. Nossa. Eu lembro que eu ia pra faculdade no sábado à tarde. Sábado à tarde também. Fatecana também, eu sei o que é isso. Né? Na época a Fatec era em frente à praia, Isso né? mesmo, então é todo um trabalho interno, porque a gente tinha a Fatec em frente à praia, do lado do McDonald's, atrás do shopping. Era o combo, né? Era o combo da tentação para você ir pra aula. Mas as guerreiras iam. Então lá. E aí eu lembro de pegar o ônibus aqui na Praça Mostra e correr. Sim. Era assim, né? Mas era uma vida boa. Sim. Histórias para contar. Histórias, muitas histórias, né? Então eu comecei, né, nesse despachante, fiquei ali por um tempinho e para minha surpresa, eu fiquei grávida. Aham! Então, meu primeiro contato aí com a maternidade na vida profissional, né, se deu... Eu tava no penúltimo ano da faculdade. Já tava no penúltimo ano da faculdade. Não, no último ano da faculdade. Então, eu fiquei grávida. Ou seja, fazendo TCC. TCC, entrega de trabalho, estágio, tudo aquilo, né? E eu comuniquei pro meu gestor. Olha... Chefe, eu tô grávida. E não era uma gravidez planejada, né? O meu atual marido era meu namorado ainda, né? Então eu tinha ali 23 anos, bem jovem. Foi uma surpresa para todos, né? Então eu comuniquei pro meu gestor, chefe, tô grávida. Ele falou, parabéns, né? Que bom, boa notícia e vamos trabalhar. E aí, quando foi o 5º dia útil, ou seja, na próxima semana, ele fez o pagamento. E outra coisa também, que era da época dos maias, a gente recebia o nosso pagamento em cheque. Em cheque. Que a gente deu... Tinha que ir até no banco descontar. Sacar o dinheiro, né? Descontar. Então, ele me deu o cheque. E na hora de ir embora, eu me despedi de todo mundo. Pessoal, tá? Até amanhã. Aí ele falou, Fê, eu preciso falar uma coisa. Eu tava indo já embora. Ele me pegou ali no hall do elevador e falou, não precisa vir mais. Você tá dispensada. Ah, não precisa vir mais. E aquilo foi, assim, o primeiro baque, né? Gente, hoje em dia seria totalmente errado, né? Impensado, mas naquela né? época era o quê? 2005, 2000, né? 2005. Então, era muito diferente há 20 anos atrás. Sim. Né? Então, assim, foi um baque realmente. Não foi fácil, né? Me lembro, assim, de sair meio perdida, voltar pra casa, né? Aquele começo de vida. Então, a gente já tinha resolvido que a gente ia casar. Então, ficou uma coisa... Cheia de planos, né? E aí foi uma frustração muito grande. Com certeza. Me lembro de que pensei até em desistir da faculdade. Nossa. Né? Fiquei, assim, tão desnorteada. E eu lembro muito da minha mãe falando, não vai desistir nada. Tamo junto, né? O meu marido, né, que era o meu namorado, não vai desistir, vambora. Ai, que bom, né? Que eles incentivaram. Agradeço a eles. Poxa, com certeza. E aí, então, eu fiquei esse tempo em casa, né? Depois eu tava grávida, não era difícil, né, de arrumar estágio. Então, eu completei a minha gestação. Esperei o Daniel fazer 1 aninho. O Daniel é meu filho, gente. Ele tem 19 anos, vai fazer 20 já no final desse ano. E esperei ele completar 1 aninho pra tentar me recolocar. E lá fui eu. E consegui muito rapidamente, né? Já com o diploma na mão. É legal falar também que o Daniel participou da minha defesa de TCC. Ah, jura? Levei ele no carrinho. Nossa, que legal. Né? Então, participou da nossa formatura. Ele foi o... É bom que já conquista os professores da banca. Tudo, já amolece o coração de todo mundo. Né? Então, ele foi, assim, o chaveirinho da nossa turma ali de formatura também. Que legal. Né? Que os meus colegas de classe também participaram da minha gestação, né? Então,
Foi bem gostoso. Quando eu me formei, ele tinha 3 meses. 6 meses, 6 meses. E como foi conciliar a faculdade enquanto estava grávida, últimos meses de gravidez? Foi difícil. Né? Então, na FATEC ali, quando a gente estudava ali na frente da praia, a gente não tinha uma infraestrutura muito boa ainda. Então, me lembro que teve a inauguração do prédio novo, que hoje ele não tá desativado, né? A gente tava conversando, tá desativado. E aí, a gente não tinha infraestrutura básica, não tinha elevador, as aulas aconteciam no 4º, 5º andar. Então, era complicado subir aquelas escadas, descer aquelas escadas. Mas, assim, os professores e a reitoria foram bem legais. Sempre acolhedores, me ajudaram bastante. E os colegas de classe também, né? Sim. Então, a gente já tinha uma turma, como eu já estava indo pro último ano, já tinha uma turma ali bem consolidada de colegas, que hoje ainda são meus amigos. Ai, que legal. Então, assim, tive bastante respaldo nesse sentido, né? Da faculdade também, que não deixou eu desistir, né? Ninguém deixou a peteca cair, ali, foi bom. Que legal. E aí, me recoloquei numa grande multinacional. Aqui foi muito rápido, então meu filho tinha um ano e um mês. Eu consegui entrar como analista júnior numa grande multinacional aqui em Santos mesmo. E da mesma área, de agenciamento de carga. De agenciamento de carga. Legal. Eu saí do despachante e fui meu primeiro contato com agenciamento de carga. E me lembro que é um outro mundo também, né, no Comex. Total. É tudo segmentado e depois você vê que tudo faz parte de um todo. Sim. Né? As pecinhas vão se juntando. E me lembro muito como se fosse hoje, assim, nas primeiras perguntas da minha entrevista para essa vaga foi: com quem você vai deixar o seu bebê? Ah, que legal. Que legal ouvir essa pergunta, né? Porque eu fico imaginando assim, hoje em dia, nas entrevistas, será que o RH pergunta pro homem também, se ele tem filho pequeno e com quem que ele vai deixar? Nem né? pro homem, nem pra mulher, né? Hoje em dia a gente já sabe, né? A gente já tem políticas que a gente desestimula totalmente isso, né? Porque tanto o homem quanto a mulher são responsáveis pela criação dos seus filhos. Exatamente, né? exatamente. Então, mas naquela época eu não sentia, né? Eram os primórdios ainda, né? Dessas políticas, né? Sim. Pra saúde feminina, pra maternidade, né? Mas, enfim, foi muito legal. Eu consegui a vaga, comecei a trabalhar, fiquei... Mas um pouco eles iam pedir pra você trazer a lista das pessoas que iam ficar com o seu bebê. Quem é a minha rede de apoio que vai me ajudar? Exatamente. Mas falar em rede de apoio é muito importante, né? Sem elas, sem eles, assim, minha mãe, minha avó, minhas irmãs, meu marido, é muito difícil. Sim. Né? Mas enfim, fiquei nessa empresa, nesse agente de carga enorme, né? Do nosso setor, por 2 anos. Ali aprendi muita coisa, né? Aprendi a respeito de KPIs, aprendi a respeito de tantas coisas, tantas métricas a serem cumpridas, né? Sim. E com um respaldo muito grande também de uma gestão feminina, também que tinha um acolhimento, um entendimento. E saí dessa para ir para outra multinacional também, e fiquei pouco nessa outra multinacional, e aí finquei raízes. Tá, eu fui trabalhar numa também enorme do nosso setor, por onde eu fiquei 12 anos. Uau! Eu entrei como analista júnior. Hoje em dia isso é impensável, né? Tem, né? A gente não vê pessoas com tantos anos de carreira numa mesma empresa, né? É mais raro. Sim. Acontece, né? A gente finca raízes. Eu particularmente, Fernanda, eu gosto muito de... Eu já sou old school, né? Eu sou 40 a mais, então... né? Eu acredito que a gente tem uma história para construir dentro de uma companhia, né? Sim. Então, nessa empresa eu fiquei 12 anos. E aí, entrei lá também uma menina ainda, né? Eu vou medindo a minha carreira com o crescimento do meu filho. Então, o Dani, nessa época, ainda não tinha 4 anos. Então, eu entrei lá... ainda para fazer uma outra parte do Customer Service, né? Então, era a parte do pré-embarque. Né? Então, a gente tinha muito contato com os clientes. E na outra empresa, eu já fazia mais a parte de draft ainda. Então, já estava pronto. Sim. Né? Então, eu comecei a aprender também o cuidado, né? Como um olhar voltado ao cuidado do cliente. Né? Então, nessa empresa, eu me desenvolvi bastante. Então, fui de analista júnior a gerente. Olha. E conheci muitas mulheres. Que legal. Né? Que passaram pelo meu caminho. Muitas colegas... muitas amigas, muitas gestoras também inspiradoras, outras nem tanto, mas sempre a gente, né, eu sempre busco, assim, olhar pro melhor, extrair o melhor, né? O melhor de cada pessoa. Então, conheci ali muitas amigas, que hoje, né, são minhas amigas ainda,
que ficaram grávidas, tiveram seus bebês. Então, a gente tinha muito esse sentimento, né, de companheirismo. Estamos aqui. Naquela época não tinha home office, né, galera? Era isso que eu ia falar. Hoje a gente tá numa outra realidade. Tá numa outra realidade. Então, mas antes era tudo isso 100% presencial. Todos os dias no escritório, né? Então acaba virando uma outra família, Você né? vira uma família. Você tá todos os dias. Aí você passa, foi no México, fiz pra Natal, como é que tá o bebê? Né? Passa pela escolha do nome, né? Então, a preparação do chá. A preparação do chá, do enxoval, né? A gente Sim. dividia tudo ali. Caramba. Então, esse meu olhar sempre foi voltado pra isso, né? Os pés inchados no expediente, né? Que a gente sabe que fica mesmo. Sim. E aí, eu fui galgando espaços ali e tive minha primeira cadeira de gestão nessa companhia que me deu a oportunidade. Legal. E dali também, no meu time já tinha uma grávida, logo de cara. Ela veio, ficou sabendo e falou. Ela era minha colega, né? Era minha par. E depois a gente, né? Quando eu subi pra gestão, ela ficou sabendo que tava grávida. Então, esperou ali os 3 meses. E veio, eu me lembro, assim, do olhinho dela de medo, né? Porque quando você vai dar essa notícia pro seu gestor, não é uma coisa fácil. Com certeza. Né? Então... E você tendo a experiência do que você passou antes, você tem um olhar para ouvir aquilo ali muito diferenciado, né? De acolher, a empatia, acolhimento, né? Então, falei para ela, calma, né? A gente tá aqui, ainda tem 6 meses de planejamento. Então, o que eu sempre falo é... É importante lembrar isso para as empresas, né? Precisa se planejar. A gente tem o tempo. Geralmente as mulheres contam quando estão ali, né? 12 semanas, 3 meses. Sim. Você tem 6 meses para se planejar. 6 meses para conseguir alguém para substituir. E às vezes a empresa vai empurrando. E aí, por último. Não olha para isso. Muito... E ela fica... Ela já tá ansiosa com a vida dela que vai mudar completamente. Ainda fica ansiosa com quem vai fazer o que eu faço. Para quem que eu tenho que ensinar. Né? Para quem que eu vou passar. Para quem eu vou fazer meus conhecimentos, né? Então, assim, a gente sempre chama... Eu, né? Na minha gestão, o que eu faço? Chama o time. A gente chama o time para acolher junto e entender, né? Que aquela grávida também é uma responsabilidade de todos, né? Então, assim, as tarefas dela, a gente consegue distribuir, né, remanejar, até tirar um pouco de carga daquela mulher, porque a gente sabe muito bem, né, que a gente tem que sair para consulta, a gente tem que fazer toda a parte do pré-natal, né? Então, assim, as ausências, né? Então, eu tenho uma consulta médica, eu tenho um retorno, eu tenho um exame de imagem que a gente faz todos os meses. Então, assim, então remanejar, né, dentro do possível, claro, manter a produtividade, mas remanejar e trazer o time ali para entender e se fortalecer, né? Então, eu sempre também tem uma máxima que eu falo, né? Que é a licença maternidade é muito tempo para quem fica na empresa e pouquíssimo tempo para quem tá cuidando do neném. Com certeza. Né? Então, assim, mas tudo é questão de planejamento. O planejamento da liderança e como a liderança vai lidar com aquela informação, né? Como ela vai passar pro time, né? Sim. Então, acho que isso e de preferência de uma forma positiva, né? Porque eu já tive muitos relatos de pessoas que falam, nossa, o chefe foi avisar que eu tava grávida. Ele falou, a partir de mês tal, fulano não vem mais que tá grávida, viu? Vê quem vai ficar com dela que faz aí. Nossa, que positividade que ele trouxe, né? A galera fala, pronto, vou ganhar mais trabalho. Agora, se chega alguém falando, gente, olha que legal, né? É a mesma frase, mas não é o que é dito, é como é dito, né? É uma visão, né? Isso, integral, uma visão positiva. Positiva sobre, né? E eu sempre falo que quando chega um neném, chega também, a equipe fica mais coesa, porque precisa trabalhar mais unida. E os negócios também fluem. É muito engraçado, a gente ganha um monte de bid, vem. Eu falo, meu Deus, olha aí, tá parecendo tanto trabalho. Bebê dá sorte também. Bebê traz sorte. Pelo menos nos meus times que eu guiei, sempre o bebê traz sorte. Olha, que legal. Né? Então, a gente tem que ter uma visão positiva sobre esse assunto, porque as nossas equipes são... As mulheres no comércio exterior, a gente tá com tudo, né? Então, assim, a gente tem muitas mulheres, né? Eu faço gestão, hoje em dia, o meu time, antes de vir pra cá, dei uma olhada, tem 70% de meu time feminino. Caramba! Né? Então, assim, vira, mexe, eu tenho gente grávida. Sim. Tem que lidar. É uma variável já que tem que ser considerada. E aí, a gente tem que preparar quem vai ficar, os homens também, que vão ficar, as mulheres que estão ali, a gente precisa se unir, né? Em prol dessa mulher. E também é o retorno da licença. Sim. E essas mulheres grávidas todas que já passaram por você, alguma marcou um pouco mais do que outras? Ou é mais ou menos a mesma receita de bolo com todas as grávidas? Não, nada de receita de bolo. Não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. A grávida é uma caixinha de surpresas, né? A gente conta, né? Por vezes até um pouco do afastamento. Tem grávida que trabalha até um dia antes de parir, tem grávida que requer mais cuidados, tem partos prematuros, né? Então, tudo isso são variáveis. Então, o que a gente fala é planejar, gente. Senta aqui, deixar a equipe participar,
como que nós vamos fazer? Nós somos um time. Como nós vamos fazer? O quanto antes, melhor, né? Quanto antes nós começarmos, melhor. Então, Sim. fazer o handover, o que a gente precisa fazer para que tudo dê certo na ausência dessa colaboradora. E que ela também saia de licença maternidade tranquilo. Tranquilo, é. Né? Porque é um passo De que muito ninguém vai ficar importante. ligando pra ela enquanto Não, ela jamais. Isso é proibidíssimo. Proibido. Né? Enquanto ela tá lá amamentando. Não dá. Nossa Resolvendo cabeça o não problema. fica. Não fica. Não dá. Parece que quando a gente pega o bebê no colo, desliga essa Nada parte. mais é importante, né? Desliga essa parte, né? A parte A mulher esquece até de se cuidar, né? Quem dirá outras preocupações que não sejam bebê, né? Pois é. Então a gente tem que ter muito respeito. Sim. Muito respeito nesse sentido de deixar realmente aquela mãe nova ali ficar Tranquila. 100%, né, com o seu bebê. Sim. Que isso é um direito adquiridíssimo e é necessário que seja respeitado. Sim. Eu Eu já acho. vi muitas pessoas. Posso ligar? Não pode. Não, você não Você está pode. proibido. Esquece. Vamos dar o nosso jeito aqui. Né? E usar isso de lição aprendida para a próxima grávida que vier a gente não ter, né? Essa necessidade. Você já coloca lá na listinha, Não. né? Exatamente. Né? Eu achei legal que você falou, se preparar para quando ela não tiver, né? Que ela sair de licença de maternidade, mas você falou uma coisa legal, de preparar o time já o antes, porque essa mulher já não vai ser a mesma desde o momento que ela descobriu que tá grávida, porque ela tem, além das questões emocionais que ela tá tentando entender e digerir, ainda tem as questões físicas, né? Também. Porque ela tem as saídas de médico, mas ela também tem hormônios mudando dentro dela, Total. humor, né? Preocupações, Questão de sono, tudo. privação de sono, que acaba com o juízo de qualquer ser humano. O enjoo no início da Enjoo. gestação. Tem mulheres que a gente, né, que já foram do meu time que não conseguem ficar 1 hora sem ir ao banheiro, Nossa. né, vomitar, porque é aquele enjoo início muito ruim. Então, qual o humor dessa mulher? Entendeu? Não espero que ela esteja super simpática. Não, né? ela não vai estar, e não dá pra exigir, assim, ela tem que ter um mínimo de bom senso, claro, pra fazer um atendimento ao cliente, Sim. pra conversar com seus pares, né? Uhum. Mas a gente precisa entender também que ela tá passando por uma fase diferente. Sim, tem né? que ser respeitada e acolhida. Acolhida, né? Eu tenho uma história super engraçada, e ao mesmo tempo marcante, né? Não é engraçada, mas foi muita emoção, foi muito nervosismo, e hoje eu consigo rir. Eu e essa grande amiga que virou, né, minha grande amiga. Então, um dia eu tava ali trabalhando, tinha uma grávida no time, tudo preparado para ela sair de afastamento, de licença, 15 dias posterior àquele dia. Então, ela tava de 8 meses e meio, já no finalzinho da gestação. Sim. E eu tava ali participando de um call, atribuladíssima. Foi presencial? Sempre presencial. Tô falando ainda dos primórdios. Antes da pandemia. Aham. E eu tava ali participando de um call, cheia de coisa, reunião, tudo. E ela chegou do meu lado e falou, Fê, eu acho que a minha bolsa estourou. Eu falei, meu Deus, como assim? Meu Você Deus. desliga do call. O que você faz? Né? Eu falei, pega a bolsa, vamos pro hospital, bora. A que estourou ou a outra bolsa? Pega tudo, né? E vambora, né? Então, Vamos lá. assim, eu levei ela pro hospital, nunca esqueço, Gente. faltava ainda, né? E pra dar notícia pro marido, calma, o neném vai nascer. Chegue ao hospital, são e salvo, viu? Por favor. Né? Então, assim, segurar a mão dessa colaboradora, que hoje é minha grande amiga, né? Que legal. Ficar ali perto, porque é um momento muito vulnerável. Tu que correu com ela pro hospital. Gente do céu. Né? Então, assim, até isso a gente... Partos não fazemos ainda, né? Mas os primeiros socorros e acolhimento estão... Eu ia falar, mas eu tenho certeza que no caminho você já tava pensando, Meu se eu Deus tiver do que céu, fazer esse parto, como é que vai ser aqui? tenho toalhas. Foi um Rapaz. momento assim que hoje a gente fala que é engraçado, mas no momento foi muito nervosismo, né? Imagino. Então ali eu imagino. lembro de ficar com ela, né, até o esposo chegar, e aí ela ficava, mas falta uma parte do enxoval, falta uma parte, não deu tempo. Eu falei, calma. Aí eu lembro que ainda aqui no centro da cidade eu trabalhava, voltei, deixei ela no Hospital São Lucas, voltei pro centro pra tentar comprar o restante de coisa que fazia voltar pro hospital. Nossa, que legal. E aquele neném nasceu naquela madrugada. Então, Nossa. assim, e a gente fica com isso. O time participa de tudo isso. Sim, com Né? Então, certeza. você vê- A história é marcante, né? Virou o Marca a vida chaveirinho de da todo mundo, equipe. vira isso mesmo, vira E era chaveirinho. menino ou menina? Menino. Menino. Né? Então, hoje a gente tem, assim, uma grande amizade, né? Então, já se tinha e ela foi fortalecida ainda mais. Que legal. Né? Então, são histórias, né? Que legal. E aí, continuando, fiquei nessa carreira, nessa empresa de liderança, né? Continuando a minha história. E aí, eu fiquei grávida. Né? Isso eu tô falando antes de pandemia. Ah, Então, eu fiquei grávida e também falei, vou esperar. Aquele medo também me acometeu, né? Então, assim, Sim. a gente passa por tudo aquilo, né? Que
que a gente via as outras mulheres, né? Que eu via outras mulheres passarem. Sim. Então, nesse momento, eu falei, vou esperar, né? As 12 semanas, vou esperar os 3 meses de gestação pra contar. Pro meu gestor também. E aquela gravidez não foi pra frente. Então, eu tive um aborto espontâneo. Então, como eu não tinha comunicado, eu fiquei muito envergonhada de contar naquele momento. Sim. Então, eu me lembro muito de esconder essa dor, né? Nossa. E isso muitas mulheres passam por isso, né? Então, assim... E as pessoas nem imaginam. Não imagino. Né? Então, eu me lembro que eu fiquei um dia em casa ali, bem triste. E no outro dia, pau na máquina, vamos trabalhar. E aí, com isso, assim, a minha saúde mental ficou um pouco abalada, né? Com certeza. Porque aí eu entendi, né? Que a gente silenciar a dor ela não vai sumir, né? Olha então, aí, fica a dica, hein, gente? Não silencia a dor. De vida, né? Então, eu lembro muito desse período de eu começar a fazer a terapia. Ir com tudo, né? Pra terapia e fazer até, às vezes, 2 vezes por semana. E a terapia me acompanha até hoje, então semanalmente estou aqui. Importantíssimo. Né? Importantíssimo, né? Ainda mais para cargos de liderança. A gente precisa realmente entender o que está se passando, se autoconhecer. Sim. Né? Porque no cargo de liderança tem essa questão de você tem que falar com a equipe, passar às vezes uma mensagem ou uma meta, alguma coisa assim que você recebeu de cima e às vezes não foi tão amigável, né? Não, a forma como você recebeu. E você tem que passar para a equipe de uma forma encorajadora, desafiadora, positiva. E o contrário também acontece, né? Às vezes a equipe pode vir com alguma reclamação cheia de razão, mas ali destemperada, né? E você tem que digerir aquilo para você poder passar para cima. Então, o cargo de liderança é sempre complicado porque é sempre esse fio da navalha, assim, né? A gente fica ali no meio, a gente fica no meio, né? Então, a gente tem em cima da gente, né, uma diretoria, uma presidência, e embaixo da gente todos os colaboradores, né? Então, assim, você tem que entender, né, que você tá ali no meio, você precisa ser o filtro, tanto do que vem de cima quanto do que vem de baixo. Exatamente. Né, para você conseguir liderar de maneira positiva, não adianta vir com a pressão que vem de cima, você passar para a equipe de baixo, não vai dar certo. Vai espanar. E a mesma coisa, dependendo da mensagem, se você passar para cima também não vai dar certo. Né? Então a gente é o filtro, né? Realmente é um filtro ali no meio do caminho. E né? a empresa é feita de pessoas, né? Então essas pessoas todas têm que receber a mensagem da melhor forma possível. Da melhor maneira possível, né? Então, assim, se sentirem motivadas, quererem trabalhar, querer fazer o seu melhor, né? Então, a liderança faz parte disso, né? Liderar com um propósito, né? Das pessoas entenderem que por trás de cada embarque existem pessoas, né? E uma máxima que eu sempre falo é, pessoal, todo chefe tem um chefe. Lembre-se disso. Então, mesmo o que tá mais alto, o chefe dele é o cliente. Também tem, né? E o nosso chefe. Então, assim, o cliente que tá ali no seu cangote, eu quero meu embarque, ele também tem um chefe, ele tá sendo cobrado por alguém. Sim. Então, no fundo, somos pessoas. Somos seres relacionais. Então, quanto mais a gente tem, né, essa máxima na equipe, né? Então, ter um propósito mesmo, né? Sim. É liderar com essa transparência, né? Saber filtrar, a gente se guiar, né? Por isso, olha, não adianta, assim, todas as metas, a gente precisa manter produtividade, qualidade de serviço, qualidade de entrega. Nós somos agenciamento de carga, a gente tá no meio da cadeia. Né? Então, é pressão de todos os lados. Todos os lados. O cliente quer a carga, né? Você tem que correr atrás do espaço para a carga dele. Sim. O armador que tem o transporte, você tá ali no meio isso. tentando equilibrar todos os pratos. Exatamente. Então, por isso que eu falo também que a mulherada invadiu com tudo, né? Então, assim, a gente é multitarefa. Eu queria aproveitar esse momento para fazer uma pergunta, porque a gente agora abriu um espaço novo para a galera mandar perguntas antes da gente gravar. Então, vou até consultar aqui para fazer corretamente. Olha Vamos só. lá. Não sei se eu saberia, mas a gente tem. Não, com certeza. Inclusive, tem uma aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu abro corretamente, certinho. Só um minuto. Aqui. Olha só. Tem isso que você comentou da gestão, né? Como as mães gestoras podem influenciar de forma positiva a maternidade no dia a dia do Comex, especificamente? Porque, igual você comentou, a questão de ser multitarefa, que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, como que funciona essa questão para as mulheres gestoras lidarem com isso no dia a dia do Comex? Eu acredito que a gente tenha esse equilíbrio, né? Porque somos multitarefas, como mãe, isso já vem da gente. Não é que a gente nasceu assim, não. A gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada. Uma habilidade que vai sendo desenvolvida, né? Totalmente. Então, assim, equilibrar todos os pratos, todos os elos da cadeia. Então, assim, e ter a visibilidade, né? Que aquele colaborador é uma pessoa.
que aquele colaborador realmente tenha, né? Ele precisa de cuidados, ele precisa saber cuidar do cliente, a gente precisa saber cuidar dele, e é uma via de mão dupla, né? Então, assim, o que a gente precisa do equilíbrio, acho que é o olho no olho, é dar autonomia para o colaborador e ele fazer ele entender o que ele está ali, o que ele está disposto a fazer para entregar, o que a empresa precisa e o que ele está disposto. Então, assim, na minha liderança, sempre eu chamo o time como um todo e falo, pessoal, é isso aqui, a gente precisa entregar isso, como que a gente vai fazer? Né? Então, para deixar que o time construa. Legal. Também, eles se sentirem parte da construção do que vai ser uma entrega. Né? Então, assim, as mães conseguem fazer isso, né? Afinal de contas, a gente tá ali lidando com, né, é o bebê ou é uma criança maior. Então, assim, é o lanche que a gente tem que mandar pra escola, é a agenda que a gente tem que ver. Preocupar se a vacina tá em dia, né? É isso que eu ia comentar. Às vezes o olhar materno, eu acho que, não sei, é um achômetro meu, né? Que potencializa muito quando você trabalha na área de logística. Porque você tá olhando agora, tipo, né? O que tá acontecendo na operação agora, mas você já tá com a antena ligada no que vai acontecer daqui a uma hora, amanhã, daqui a um mês. Porque você fala, tem que comprar o lanche pra lancheira de amanhã, mas acabou na despensa, tem que passar no mercado. Eu vou passar no mercado depois que eu deixar na escola. E você já faz a logística na sua cabeça, não é? Eu descongelei o frango, meu Deus do céu, amanhã eu vou fazer de almoço. E o planejamento puro, né? Exatamente, é planejamento o tempo inteiro. Então, as mães, podemos considerar que as mães talvez tenham uma vantagenzinha, né? Com certeza, totalmente. Olha aí, né? mulherada. Totalmente. Tá eu vendo? acredito muito nessa força materna Perfeito. que a gente aplica no nosso dia a dia. Perfeito. Fer, essa foi fácil, hein? Essa foi fácil. Vamos lá, mais perguntas. E a alta gestão? Quando a alta gestão recebe a notícia de que uma mulher engravidou, oh, meu Deus, e agora? Não sabia que a mulher engravidava, olha só. Como que a gestão vê hoje, ou como você acha que deveria ser vista a questão da mulher se afastar para as consultas médicas, ou quando a mulher volta? O que você enxerga hoje das experiências que você passou pelas multinacionais que você passou, tanto de empresas pequenas quanto de empresas grandes, do que, como é ou como poderia ser, como você acha que... Então, eu acredito que é o que a gente já tinha começado a falar antes, né? É o olhar que você tem. Então, é como você vai passar essa mensagem, né? Pra cima, né? Pra quem tá em cima e também pro time que tá embaixo e os colegas ao lado. Sim. Então, o planejamento, o acolhimento, né? Então, assim, é tentar... Essa colaboradora, com certeza, ela vai precisar que as suas atividades sejam remanejadas dentro do possível. Claro que não é... Ah, não, vamos tirar tudo... Não, não é. Né? Então, assim, como que dá pra gente fazer? Né? Então, assim, porque a gente precisa poupar essa mulher, né? E depois a gente sabe que quando ela voltar, ela também não vai voltar 100%. Né? Então, depois de 4 meses de licença, mais um mês de férias que quase todas temos, né? 15 dias de amamentação, que é o que a gente tem. Eu não volto, eu não consigo voltar 100%. Então, também é um período de adaptação. Então, assim, tanto a adaptação antes dessa mulher sair de licença maternidade, quanto no retorno. Então, não adianta eu chegar e falar, Ellen, pega todo o seu trabalho aí. Porque era com a mesma produtividade que você tinha antes de engravidar. Né? Não, então, ela vai não aos vai poucos. Ser imediato. E ela vai aos poucos, mostrando de novo, né, o trabalho dela. Sim. Porque quando a gente volta de licença, é um momento que é muito difícil, né? A gente deixa aquele bebê, hoje, claro, né? Nós temos o benefício do home office. Na Ilsen Logistics, a gente tem, né? A gente vai 2 vezes pro escritório e 3 vezes a gente trabalha de home. Ah, mas legal. antigamente não era. Então, assim, é muito complexo, né? Sim. Então, a gente entender que essa mulher, ela não vai voltar 100%, mas ela vai sim atingir o 100% de novo. Isso é fato. Mas o quê? Ela vai demorar, é uma curva. Sim, e digo mais, às vezes ela vai atingir mais do que 100%. Muito mais, né? Porque ninguém volta do mesmo jeito, tá, gente? Exatamente. Ninguém volta a ser o que era, Porque né? eu imagino que quando volta, se ela volta bem acolhida, se ela se sente bem, fala, meu lugar tá aqui, né? Não, tá preservado. Tá preservado. Sim. Minha equipe se desdobrou pra né, pegar meus clientes, pegar meus processos, fazer o que tem que ser feito. Sim. Eu me sinto segura, eu vou ter tô me colocando no lugar, né? Eu vou ter uma fidelidade com aquela empresa muito maior, porque foi a empresa que não me abandonou quando me acolheu. Né? Quando eu mais precisei, que me acolheu, que ficou feliz comigo, não viu como um fardo. E, poxa, eu não tô fazendo mal pra sociedade, tô fazendo bem, eu tô botando uma vida no mundo, né? E eu tenho direitos adquiridos. Exatamente. Que precisam ser preservados. Exatamente. Né? Então, assim, tudo é o olhar. Então, a gestão, ela precisa estar treinada, não existe... uma receita de bolo, não existe um treinamento. Como acolher uma mulher, não existe. Olha aí, é a vivência. Sim. Né? Então, assim, é como você tem... É como empatia, né? Isso mesmo, se colocar no lugar, chamar aquele time
por mais homens que ainda não são pais, mas eles tiveram uma irmã que teve filho, uma amiga. As mulheres também que não foram mãe ainda, né? Sim. Como todo mundo já teve uma grávida, né? Sim. No seu convívio, né? Uma grávida voltando de licença. É se colocar no lugar. Com certeza. E o gestor precisa fazer isso. Com certeza. Precisa fazer isso. Ó, vou aproveitar para fazer mais uma aqui, Bora lá. que é um conselho. Eu vou até agradecer quem mandou. Foi a Nanda. Aqui, ó. Deixa eu abrir a nossa caixinha do Insta. Bora, Nanda, me acha. É Nanda, é verdade, ó. Só xará. Uma pergunta... Meu, tenho muitas amigas que sofreram isso. Ela colocou o seguinte, ó. Tá difícil, eu estou preocupada, porque a minha licença maternidade vai acabar e eu vou ficar horas e horas longe do bebê. Já tenho vontade de chorar. Pra mãe, coitadinha, que tá acabando a licença maternidade, ela tá com aquele apego do bebezinho, né? Que ela fica 24 horas por dia grudada. Que conselho você dá pra essa mãe que vai voltar pro trabalho que é 100% presencial, por exemplo? Não tem, assim, um conselho pronto. Vai chorar, né? A gente chora mesmo. A gente chora junto, né? Quantas vezes? Não tente não chorar. Não tente não chorar, né? Chora. Porque realmente porque você tá ali 100% dos seus dias, né? Durante aquele período. Totalmente dedicados ao seu bebê, à amamentação, que não é uma coisa fácil também, viu, galera? Não é fácil. Não é igual as propagandas que tem na televisão, aquela cena linda. Então, né? assim, geralmente essa mãe, ela tá amamentando exclusivamente, então ela vai ter que fazer um estoque de leite, né? Ela vai ficar com um seio cheio de leite ainda, dentro do período, né? Então, se possível, né? A empresa tem que acolher, tem que ter uma sala. Se não tem a sala de amamentação, né? Porque muitas não têm espaço físico hoje em dia, né? Sim. Mas, assim, separar um lugarzinho, né? Uma sala de reunião que tem uma chave, né? Então, assim, vamos trancar essa porta, porque essa mulher precisa fazer ordenha. Ela precisa... Qual é a geladeira? Gente, aqui vai ter um leite materno. Não mexam. Que legal. Né? Ela vai congelar. Sim. Então, a gente passa por essa fase também, né? Então, assim, esse período que a mãe volta, 4 meses e meio, é amamentação exclusiva. A maioria dos bebês estão mamando ali até o sexto mês. Não come mais nada além do leite da mãe. Então, assim, ela precisa ter esse estoque. Durante o período de trabalho, ela vai ter essa necessidade de fazer ordenha. E a gente, como gestão, precisa estar preparado. Então, assim, não vou dizer, tem uma sala específica. Não temos uma sala. Mas temos um ambiente que a gente colocou uma chave. Sim. Então, essa mulher, ela vai usar essa sala aqui pra quando ela precisar tirar leite. Legal. E ela tem um espaço no congelador que é dela. Não mexam, galera. Tem uma galera curiosa, né? Que adora mexer. Não mexam. É o leite. Compra um potinho travado com, né? Com nome. Não sabe, né? Mas assim, pessoal, tem ali, não mexe, tá? É dessa mulher, porque o nenê dela depende disso. Perfeito. Até o 6º mês de vida. Legal. Então a gente tem que fazer, né? Então, assim, não existe uma... falar, não chora, Nanda, mas assim, tenta ficar o mais tranquila possível, saber que o seu bebê precisa de você, claro, mas você também precisa desempenhar suas funções profissionais. Sim. Né? E com o tempo a gente vai conseguindo mediar a nossa vida como profissional e como mãe, né? Então eu sempre falo uma coisa assim, que a gente quando é mãe, assim, nova, a gente quer tá 100% ligado ao nosso filho, a gente quer preencher todas as lacunas e ficar 100%, mas isso é impossível. É impossível. Infelizmente, porque eu também acredito muito que a maternidade se faz na falta, né? Eu acho que, assim, a gente tem os nossos filhos, a gente passa o tempo que a gente tem com eles de qualidade e a gente abre espaço para outras pessoas também. Passarem o tempo, passarem conhecimentos, ensinamentos, né? Não é só a mãe, né? Então, tem uma sociedade que é a escola, tem os colegas, às vezes, por vezes, a rede de apoio, que é uma mãe, uma amiga, uma vizinha, uma avó que tá ali, né, cuidando. Sim. Então, assim, e isso, a criança, ela só ganha, né? Então, assim, a mãe ela não precisa estar 100%. E vamos tirar um pouquinho dessa culpa, né, gente? Porque a culpa é um fardo muito grande que as mães carregam. Então, eu tenho certeza que a Nanda deve estar agora, assim, pensando, meu Deus, eu não queria voltar, mas a gente precisa. Né? Porque desempenhamos os papéis profissionais na nossa vida, né? Então, assim, que você tenha... E na sociedade também, né? Que você tenha num ambiente acolhedor, uma gestão que te acolhe, colegas que possam te ouvir. Sim. Porque as mães geralmente falam do bebê o dia todo. Olha a foto do bebê. E a gente tem que estar Fica mono assunto, né? Fica por um tempo, fica. Mas a gente vai voltando e a gente vai se adaptando. Sim. E as coisas vão voltando à sua normalidade. E se por acaso não voltar para a mesma empresa, não sinta que é o fim do mundo também, né? Porque... tem tantas outras empresas que são diferentes, né? Que acolhem de forma diferente, que tem um olhar voltado para esse assunto.
Isso eu acho que é muito importante. É muito importante. Boa sorte pra ela e faço aqui minha intenção pra que tudo dê certo. Faremos. Deixa eu aproveitar pra puxar, então. A gente já chegou na pandemia? Ainda não, né? Na minha história Então, ainda não. olha aí, fala um pouquinho, continua, porque tem uma pergunta aqui que acho que combina direitinho com relação a desafios, que uma das perguntas que a gente fez foi isso, né? Tipo, quais os desafios de ser mãe trabalhando com comércio exterior? E aí falaram sobre essa questão de jornada e tal, mas eu queria continuar na tua história. Como foi a... Então vamos voltar. Onde você estava na pandemia? Porque... Onde eu estava? Porque o mundo se divide, né? Isso. Antigamente era Torres Gêmeas, né? Onde você estava nas Torres Gêmeas, agora onde você estava na pandemia. Né? Como foi atravessar a pandemia? Então, a pandemia no comércio exterior foi uma loucura, né? Na logística. Eu acredito que a gente trabalhou, assim, 1000% a mais. Os dias viraram noite, as noites viraram dias. A gente transferiu o nosso trabalho para dentro de casa. Literalmente. Então, assim, a gente não tinha uma parada, né? Então, assim, os clientes cada vez mais exigentes, as informações que vinham de todo lado, né? Então, assim, foi um grande desafio, eu acredito. Um grande desafio como time. Eu conseguia ver, assim, muito nitidamente as mulheres do meu time, né? Na pandemia eu tinha um time de 42 colaboradores como um todo. Uau! Muitas mulheres, muitos homens, né? Tudo... Mas, assim, a sobrecarga materna ficou muito evidente. Porque aquela mãe, ela tinha que fazer... A escola da criança, que virou home office. É verdade. O trabalho, os afazeres domésticos, né? Então, assim, foi uma sobrecarga enorme, né? E aí, a gente tentando manejar, né? Com muitas conversas. Não se tinha também uma receita de bolo. Ninguém sabia, tava todo mundo conversando pela primeira vez. Né? Então, assim, chamava todo o time pra gente conversar. Então, tem um momento ali, a gente fazia happy hours. Eu lembro, online, você lembra? Era muito... Happy hours, e aí, participava, no vira e mexe, a gente via um filho, um outro filho. A gente começou a conhecer o nome dos filhos dos nossos colaboradores. Porque eles entravam no colo, não tinha como. Não dava pra separar, né? Então, foram momentos ali de bastante desafiadores, mas que eu acredito que a gente passamos juntos, né? Uns melhores, outros piores, mas assim, ninguém soltou a mão de ninguém e a gente conseguiu passar, né? Então, o nosso mundo da logística mudou como um todo. Como um todo, drasticamente. E foi uma área que não parou, né? Não parou, nós éramos serviços essenciais, você lembra? Né? Então, assim, foi. E aí, para minha surpresa, eu também fiquei grávida na pandemia. Uau! Então, assim, com 40 anos... Quanto tempo depois do primeiro? 16 anos. Uau! Eu brinco que acabou o que fazer na pandemia e a gente fez o filho. Não acabou o Netflix, verão tudo. E aí eu falei, meu Deus, totalmente não planejado. Falei, nossa, agora é minha vez de novo, gente. Lá vou eu, lá vamos nós. Lá vou eu de novo. E ali, com 40 anos, no grupo totalmente de risco, né? Verdade, né? Risco do risco, né? Porque já não era uma mãe tão nova. Né? E tava ali no meio da pandemia. Então, fui uma das primeiras mulheres que tomou aqui de Santos a vacina da Covid. Então, assim, era uma incerteza muito grande, não se tinha muitas informações, mas bora lá acreditar na ciência, né? E graças a Deus deu tudo certo. Então, o Pedro tá aí. O Pedro vai fazer 4 anos agora em agosto. Que lindo. Né? E eu passei, assim, foi muito desafiador. Imagino. Foi muito desafiador manejar um time inteiro. Eu lembro que começávamos a voltar um dia por semana, né? Podia ir de máscara uma parte do time, com todos os cuidados. Então, quem se sentisse à vontade, tivesse, né? Com teste de Covid, né? Sem Covid, tudo direitinho, podia. Porque tinha pessoas que tinham vontade de voltar, de ter esse contato. Sim. E foi liberado, mas eu não podia ir. Então, eu não podia ver o time, né? Então, eu lembro de ter uma charreata, né? Então, ver a galera passando no carro, jogando fralda. Jura? Que legal! Foi bem emblemático, né? Então, eu voltei. Charreata foi Charreata, né? Você lembra? Tinha muitas charreatas, né? Não podia fazer chá de bebê, né? Não podia ter aquele abraço, aquele calor humano, mas o pessoal deu um jeito de entregar o presentinho. Deu um jeito de entregar um presente, dar um tchau de longe, né? Então, assim, eu quase morri, quase pari ali, né? Até de emoção. Foi muito gostoso. Esse momento eu acho que eu vou levar pra sempre, né? Então, aí tive o Pedro e quando eu voltei, pra minha surpresa, mais um desligamento. Então, fui desligada depois de 12 anos. Jura? Você viu esse filme de novo? Esse filme, né? Eu vi 2 vezes esse filme. Então, eu fui desligada. Foi um baque muito grande, né? Imagino. Eram 12 anos de história dentro de uma companhia, né? E eu me senti muito
vulnerável, acho que a palavra é essa, né? Você fala, meu Deus, e agora? Poxa, é como se, não sei, eu me sentiria como se puxasse o chão, o tapete, né? Porque você tem tanto tempo numa empresa, você chegou num cargo de liderança e você volta e imediatamente ser desligada, né? Imediatamente mesmo. Eu sinto uma ingratidão, sei lá. Eu assim, tem muitas coisas, né, dentro da nossa área, na área de liderança também. Então, assim, as empresas se moldam de uma maneira muito rápida. Então, assim, tudo tem dois lados, né? Eu sempre tenho o lado da companhia e o lado do colaborador, né? Então, assim, passei, graças a Deus, foi um período difícil. Eu acredito que eu não tive uma como fala? Desculpa. Uma adaptação? Não, pós-parto. Como se fosse uma depressão? Não, eu tive uma depressão pós-parto, mas eu tive um baby blues, assim, bem doído. Sei. Né? Isso acho que ajudou um pouquinho, contribuiu, certeza. Né? Com certeza. Mas passei. E aí, pra mim mesma, eu jurei e falei assim, bom, vou ficar com o Pedro, então agora, igual eu fiquei com o Dani 1 aninho. E depois eu me recoloco. Você conseguiu? Não, né? Nem eu. Porque acho que a gente trabalha há muitos anos, né? Assim, tem a vida louca do comércio exterior. Sente falta daquela loucura. Aquela maluquice que né? E aí eu consegui me recolocar. Então, a Yusen abriu as portas, né? A Yusen Logistics abriu as portas para mim. Uma mãe com um bebê de 9 para 10 meses no colo. Uau! Para um cargo de gerência. Que diferença, né? Que diferença de tratamento, né? Não é? Então, assim, eu sou muito grata a Yusen. Eu me identifiquei muito com essa empresa, porque é o cuidado, né? O customer care é na veia. Então, não é só com o cliente. O cuidado é com o colaborador. Que legal. É você abrir a porta, né? De um cargo de liderança para uma mulher com um bebê de 9, 10 meses que está amamentando ainda. Né? Então, assim, hoje eu lidero um time 70% feminino. Quando eu cheguei na Yusen, já tinha uma grávida do meu setor. Olha aí, elas te perseguem. Elas me perseguem. E a gente conseguiu também fazer um ambiente acolhedor para aquela mãe também sair de licença maternidade. Legal. E voltar. E ela tá com a gente aí, firme e forte. O bebezinho já tem 2 anos. Então, são os nossos mascotes. Que, inclusive, eu acho que foi minha aluna, não? Acho que sim. Né? Então, a gente tem, assim, muitas histórias, né? Muitas mulheres que passam pelo nosso caminho. Sim. Né? Muitos exemplos muito positivos de mulheres que se engajam muito mais no trabalho. Elas conseguem também, porque acho que o senso de responsabilidade é tão alto, né, gente? A gente tem que dar conta dos filhos, conta da casa, né? Não é fácil. Com certeza. Não é fácil. Com mas certeza. A gente consegue. Se não me engano, é Marcela, eu acho. A Má voltou agora, não era essa. Não é essa outra? Agora, essa é outra. Beijo pra Marcela, viu? Beijo, Má. Ai, medo de errar o nome. Ravi? Ravi. Acertou. Olha aí, ó. Ravi. Professora conhece, professora aqui. Isso aí. É verdade, né? A Má voltou faz 2 meses. Já? Nossa. 1 mês e meio. Eu lembro quando ela se afastou das aulas por causa do bebê. Um bebezão maravilhoso. Ela tava com a barriga enorme. Ela chegava na minha aula e falava, meu Deus, esse bebê vai nascer na minha aula, não sei fazer parto, Marcela. Aí depois ela afastou e eu fiquei mais tranquila. Eu falei, pronto, não sou eu que vou fazer um parto. Fer, aproveitando que você comentou um pouquinho da pandemia, pergunta da Lu. A Luana, ela falou, olha... O mais desafiador de trabalhar com Comex é a questão dos horários não comerciais, porque nem sempre o comércio exterior respeita horários comerciais. Não então, respeito. por exemplo, liberação de carga às 18, ok, mas liberação de carga às 21 horas é uma coisa complicada e às vezes tem que fazer, né? Tem. Aí ela falou que a parte fácil é poder, dependendo da empresa, trabalhar de qualquer lugar com acesso à internet, que quem na época do... né, sabe que nem toda empresa é assim até hoje, mas a questão do home office, para quem é mãe, muitas vezes é uma boa mão na roda, Nossa, né? nem fala. Não precisar de rede de apoio para ir buscar e levar na escola, porque consegue encaixar na hora do almoço, essas coisas, né? Mas ela falou que o maior desafio é a questão de horários não comerciais. A gente tem muito isso, né? Assim, nosso setor não para, né? Então, realmente, a gente tem... Acho que ela deve trabalhar em transportador. Transporte, exatamente. E aí, a gente tem, né? Esses horários meio malucos. Mas o que a gente faz quando são mães que estão voltando de licença, a gente jamais vai poder falar para a colaboradora liberar uma carga de 1 horas, né, gente? Então, vamos ter bom senso? Acredito que é o caso a caso. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para a colaboradora do jeito que... Qual é a situação dela agora? E entender como gestão que aquilo não vai se perdurar para sempre. Sim. É uma fase. É uma fase. Vai passar. E como tantas outras. A gente viu o neném nascer, crescer, virar adolescente, né? E ir para a área do Comex também. Tem filhos, né? Já trabalhando, né? Na área. Então, assim, para a gestão respira também. Não adianta surtar. Né? E manejar aquele trabalho, né? Sim. E para as mães que já têm filhos grandes, adolescentes, a gente consegue encaixar.
no meio da rotina, Sim, né? E a gente faz acordo com gestão, qual é o seu período de trabalho, como é que você maneja ali, né? Dentro da sua companhia, como que você maneja esses horários que não são os horários convencionais, né? De trabalho. Eu acho que isso é o principal. Conseguir conversar e negociar uma flexibilidade para os dois lados. Porque, poxa, a empresa precisou de mim ontem, 9 da noite, mas amanhã eu tenho uma reunião de pais 9 da manhã. Vou ter que levar meu filho numa consulta. Isso, né? Ou alguma coisa assim. Então, tudo bem, né? Já que eu, né, fazer uma troca, uma compensação de horas, né? Delegar tarefas para alguém naquelas horinhas. Planejar. De novo, o planejamento entra, né? Planejamento e comunicação. Comunicação. Né? São a chave, né? Não adianta sentar em cima do problema. Uma mãe, a gente tem um ditado, uma mãe lava a outra, né? As mães se ajudam. É muito interessante você ver. Não é a gestão que faz isso. Ó, você é mãe dá a mão. Não, elas se ajudam. Elas naturalmente se atraem. Se atraem e se ajudam dentro do time. Então, pessoal, ó, meu filho hoje tá com uma febre, vou ter que sair. Não, eu descubro aqui o que você precisa fazer. Você precisa cumprir esse prazo, esse deadline. Deixa que eu faço. Olha que legal. Isso é uma coisa natural. Se o time tá bem engajado, se o time se conhece. Né? Então, acho que acredito muito nessa formação de time. Esse olhar, né? Tanto de equipe, né? De trabalhar em equipe, quanto empatia. De, poxa, eu passei por o que ela tá passando. Deixa eu dar uma mão aqui que eu sei o que ela tá sentindo. E nem, às vezes, não passei também, mas eu vi alguém mas que passou, viu, isso. Eu me sensibilizei com aquilo, eu vou ajudar. Exato. E hoje a gente tem muitos pais também que exercem, graças a Deus, papéis de cuidado. Eu tenho no time. Pais que precisam sair se ausentar para ir na reunião de escola, que levam seus filhos também no médico para dar vacina. Eu falo, gente, aplausos! Vamos, né? E assim, tudo isso é negociável. Perfeito. Claro, é tudo negociável. Claro que a gente não vai abrir exceções absurdas, mas também, assim, sempre eu falo, pessoal, a gente tem meta para cumprir, a gente está sendo medido a todo tempo, né? Nossos clientes não podem esperar. Né? Os nossos filhos não podem, mas os nossos clientes também não. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando é a mãe, ela vê, antes do filho perguntar, antes do filho ter a necessidade, a gente já tá enxergando. Sim. E esse é o olhar que eu trago pra minha equipe na Ilsen. Né? Então, assim, acho que o customer care profundo é isso, né? O cliente não precisa perguntar. A necessidade dele, a gente já vai entender. Já tá enxergando, já tá... um olhar mais profundo, né? Sobre o cuidado com o cliente. À frente, né? É muito... Um instinto materno ajuda nisso. Ajuda muito. Ajuda muito. Olha, deixa eu aproveitar uma última pergunta. Bora lá. Podemos? Tem uma última pergunta muito legal aqui pra fazer. Não sei se você vai gostar, mas... Vamos ver. Desafiadora essa daí. Ó, não podemos esquecer que a maternidade não se resume apenas ao período de gestação e licença maternidade. Qual o diferencial dessas colaboradoras? Muito disso, né? Muito que a gente vem falando, né? Que a gente vem falando, exatamente. Acho que esse é o olhar, né? O olhar que a gente tem... Não só, eu acredito muito que a equipe também ela tem que ser diversa, não é uma equipe somente feminina, somente com mãe, não é isso, né? A diversidade traz uma coisa muito boa, né? A gente consegue fazer, a gente ter a visão, né, global dos colaboradores e o ímpeto por trabalhar e construir aquele time. Exato. Então, eu acredito muito que a gente consiga melhores resultados de equipes diversas, né? Sim. Mas a gente vê que no Comex, tá aí, gente. Eu abro uma vaga, só vem currículo de mulher pra ele, mulherada. Né? Não é? A mulher tá cada vez mais conquistando espaço na área de Comex, logística, ainda bem, né? E assim... Mais que a metade. E a outra metade que não é mulher, tem uma mãe. Tem uma mãe. Né? Tem uma mãe, tem irmã, tem filha. E tem que ter esse olhar empático sobre isso, né? Tem os homens que têm chegado também, isso, né? Com esse olhar de pai... de paternidade real, mais presente, né? Sim, de cuidado também. Exato. Porque eu acho que se exige hoje, dentro do nosso mundo, né, da logística, assim, os clientes, eles estão muito sedentos por cuidado. Sim. Né? Então, exato. assim, a gente tá aí na era de toda a tecnologia, né, das IAs aí, mas o que o cliente precisa realmente é cuidado. Exato. Ele quer que a gente... A informação antes dele precisar pedir. Antes dele precisar pedir. Exato. E a gente precisa entender do negócio dele. Então, quando eu sempre falo é isso, gente... Todo cliente, ele tem isso. As necessidades dele, o cliente é exigente, o cliente é desafiador. Mas vamos lá, vamos buscar por que ele tá com isso. Por que ele tá... A gente pode ajudar de uma outra maneira. Então, se você só ficar ali na resposta do e-mail básica, você não vai conseguir suprir a necessidade daquele cliente. Exato. Então, esse é o olhar cuidadoso, né? Que integra no nosso tema que a gente tem falado aqui da maternidade. Sim. Fazer as perguntas necessárias para descobrir as necessidades e já trazer as soluções, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Que as máquinas não vão substituir os seres que têm relacionamento, né? Então, assim, claro, grande parte do nosso trabalho pode ser automatizado, mas essa relação cliente, humana, confiança, né?
antever as necessidades é a nossa parte. Perfeito. De cuidado. Perfeito. Ser humano cuidando do ser humano, né? Isso, Como né? tem que ser. Como tem que ser, né? Como tem que ser. Como é o ideal, né? É o ideal que a gente persegue. Tem uma empresa que você falou disso, eu lembrei, uma gincana muito legal que eles fizeram, porque eles estão correndo atrás de deixar o ESG bem redondinho, sabe? E aí no S, eles fizeram uma gincana interna de todo mundo que tinha filho, tanto homens quanto mulheres. Eles tinham que fazer tipo uma liçãozinha de casa, mas assim, de sopetão, sabe? Eles reuniram todo mundo que era pai e mãe e fizeram perguntas sobre os filhos deles. Porque eles entraram em contato com os filhos e anotaram. Que legal. Aí eles falaram, nome da professora favorita. O nome dos 3 coleguinhas de escola, não sei o quê. Que série que a criança tá? Qual é a comida favorita da escola? Quando é o próximo médico? Qual é a vacina que tá faltando? E aí? Uma lista! Adivinha quem foi que ganhou a gincana? As mães ou os pais? Precisa responder? As mães, porque é o que a gente fala aqui também, né? A questão da sobrecarga mental. É muito. Por que muitas vezes os homens, os pais reclamam muito que, minha mulher é reclamona, a minha mãe é reclamona, a minha mãe tá sempre de mau humor, porque ela tá com uma sobrecarga absurda, ela tá pensando em 500 mil coisas à frente ali, né? É o trabalho. E muitas vezes o pai tá olhando só pro hoje, tá fazendo uma coisa agora, mas não tá pensando no amanhã. Ela que tá preocupada com o frango congelado, ela que tá preocupada com o lanche de amanhã, se tem uniforme limpo. Então é essa questão que dá essa sobrecarga, né? Sim. Então é importante a gente falar disso para entender que, além da amamentação, todo o resto o homem pode fazer e deve fazer, né? Participar mais da vida, da vida criança, escolar, né? da vida social da criança. Isso, impulsionar a carreira da sua companheira. Exatamente. Eu não chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse um companheiro que me ajudasse. Exatamente. Que dividisse, né? Nem ajuda, né? Uma divisão de tarefas real, né? E uma rede de apoio também, como é importante, né? Não é ajudar, então, assim, é fazer a parte, fazer né? a parte se ele não tivesse feito, a gente não chega. Exatamente. Não chega, né? Porque, assim, realmente é um período de sobrecarga extrema quando eles são bebezinhos, mas ela nunca acaba. Ela nunca acaba, né? Então, a gente vai aí tentando equilibrar todos os pratos. A gente vai de uma maneira com um olhar profundo de cuidado, né? Tentando fazer com que essa mulher se reintegre logo depois da licença. E depois, na vida dela profissional, é esse olhar mesmo que a gente tem que ter, entendeu? Então, assim, quando a gente tem uma colaboradora que a gente consegue entender ela passando por tudo isso, a gente dando a mão ali, com certeza ela vai entregar mais. Entendeu? Esse é natural, é do ser humano, entendeu? Ela se sente valorizada, ela vai se dedicar mais, vai ser mais produtiva ainda. Vai trazer mais resultado. Mais resultado para a companhia. Então, assim, os gestores precisam olhar para esse lado. Eu acredito muito nessa força. Que é investimento, né? Investimento. Contratar mães e manter mães. E manter mães também. É investimento também em resultado. E resultado, que é o que toda companhia quer, né? Não vamos, né? A gente sabe que, no fundo, todas as companhias precisam de resultado para sobreviver. Mas, assim, com esse cuidado materno, a gente consegue esse olhar voltado para o cuidado, né? O customer care, eu acredito que a gente tenha só ganhar. Perfeito. Só ganhar. Perfeito. Amei, amei. Fer, tem alguma coisa nessa carreira... Ai, tá acabando o nosso tempo. Tem alguma coisa nessa carreira, além do quase parto que você teve que fazer? Ai, meu Deus do céu. Tem algum perrengue que te marcou mais na vida profissional? Aliás, perrengue não, mas eu quero saber curiosidades que você acabou de fazer uma viagem internacional, né? Porque uma dos medos das mães é essa questão de... minha carreira profissional. E agora? Eu preciso... Se eu subir para um cargo de mais liderança, eu vou ter que viajar mais a trabalho. E agora, né? Você passando por isso, né? Como foi essas questões de viagem a trabalho? Inclusive a última viagem também, quero saber como foi. Eu fiz, já é a segunda vez que eu viajo pra China, né? Ano passado eu fui, o Pedro tinha 2 anos, eu amamentei meu filho até 3 anos. Olha só, que legal. E foi bem difícil, né? Foi bem difícil, assim, o ano passado foi pior. O primeiro ano, né, quando ele tinha 2 anos e ainda mamava, então, assim, foi uma separação, né? Eu já tinha feito viagens curtas, 3 dias, 4 dias, mas essa foram 22 dias, né? Então, assim, meu companheiro, né, o pai, ficou ali presente, então, assim, também negociou, planejar, gente. Falei, olha só, ele não tem a política de home office no trabalho dele, né? Então, assim, avisei 3, 4 meses antes, olha, você vai precisar ficar em casa.
né? Você consegue também fazer um acordo com a sua gestão, né? Pra você poder ficar nesses cuidados. Porque também não dá pra deixar uma criança, né? Assim, sozinha, sem a referência de pai e de mãe. Sim. E aí, sim, se consolidou e ele conseguiu ficar. Então, assim, muitas das coisas que a gente, como mãe, tem, né? Então, essas ausências são muito difíceis. Sim. A gente vai com o coração na mão. Mas também, quando a gente chega lá, a gente fala, uau, olha só. Que bom que eu não sou sua mãe. Eu também sou um ser humano. Meu filho tá bem, tá super bem cuidado, né? Então, o que eu sempre pondero é isso. E a criança também abre espaço, por outro lado. Ela consegue viver, Sim. né? Por mais que ela, né, o Pedro passou. Vai sentir saudade. Vai sentir chorar. saudade, chorou, né? Sentiu falta, sim. Mas passou. E quando a mãe chegou, explicar também pra criança. Olha, a mamãe vai trabalhar. A mamãe gosta de trabalhar, né? Então, assim, eu não vou trabalhar com aquele fardo. Ai, não, a mamãe vai trabalhar porque tem que ganhar dinheiro. Não, não é. Filha, a mamãe é mãe. Amo ser mãe. E também tem meu trabalho, né? Que eu também gosto de trabalhar. Eu me sinto bem ali. E quando você crescer, você também vai trabalhar, vai ter sua profissão. Então, acho que é como a gente passa, né, gente? As mensagens que se passam. Eu me lembro muito da minha mãe saindo pra trás falando, não, a mamãe tem que trabalhar, mas eu não queria ir. Nossa, aquilo é um fardo. Né? E no fundo, hoje em dia, eu converso com ela assim, eu também amava trabalhar, porque ela também tinha 3 filhos, né? Então, assim, eu falava, mãe, ela assim, eu não sabia que eu podia falar assim. Né? Então, hoje a gente já tem uma evolução também do olhar de como a gente passa a mensagem para os nossos filhos sobre o trabalho materno. Verdade. Né? Então, assim, eu consigo ser mãe, eu consigo ser profissional, companheira, amiga, filha, né? Todos os papéis que a gente desenvolve, né, no nosso dia a dia. Então, o planejamento dessa viagem foi, né, uma coisa muito... que aconteceu com antecedência. Esse ano eu voltei de novo, então o Pedro, eu voltei cheia de presente, cheia de coisa ali. Passou uns 3 dias, ele, mamãe, você pode ir pra China de novo. Eu falei, por quê, Pedro? Ele assim, porque eu quero ganhar mais presente. Olha. Né? No ano passado foram 22 dias. Esse ano também, 22 dias. Uau! Foi pra feira? Não. Não, a gente foi visitar as Yusens lá fora, que participar legal. de treinamento com eles, foi muito legal. Uau! Né? Uma cultura totalmente diferente, né? Mas muito acolhedora, né? A gente fez Hong Kong, Xangai, Shenzhen, né? Dentro desses dias. Foi muito gostoso, né? Aí eu tenho uma mega potência, visitei o porto de Shenzhen. Uau! Né? Meu Deus, Ellen! Gigantesco. E gigantesco e muito ágil, né? Sim. Eu até filmei pro meu time ver, gente, eram 25 gates, assim, dos caminhões entrando, fazia sair, entrada, sair. Nossa. Ninguém nem para. Parece aqui, né? A gente tem muita tecnologia já. Sim, mas não se compara. Não, e a magnitude, né, Sim. do que é aquilo. Sim, né? sensacional. E foi muito gostoso, né? E estamos aí, de volta, né? E o Pedro tá bem, né? Tá tudo bem. E o mais interessante de tudo isso é que eu vejo hoje o meu filho mais velho, o Daniel, adivinha o que ele escolheu? Comércio exterior. Porque eles veem, né? Os nossos filhos, a gente é uma inspiração para eles. Então é como a gente lida. Sim. Quando você gosta de trabalhar, quando você faz aquilo com amor, é isso que você passa, né? Então, estamos aí, as mães todas juntas, né? Ninguém solta a mão de ninguém, estamos juntas, né? Nos cuidados. Que legal. Né? Show de bola. Nossa, foi fácil. Ai, olha só. Tem algum recado para as mães? Mães recentes ou mães que acabaram de descobrir que vão ser mães? Mães iniciantes na área. Mães iniciantes nessa área. Eu acredito que não existe uma receita de bolo pronta. A maternidade para cada uma é diferente. Mas o autocuidado, né? Se a gente consegue ter uma rede de apoio, construir uma rede de apoio que te sustente, né? Porque não dá para criar um filho sozinho, dá, mas é muito difícil. Muito difícil, doloroso. Saiba delegar algumas funções. Desapega de algumas. Deixa o seu companheiro, né, participar, né? Deixa a sua criança também entender. E se ele não quiser, faz ele participar, porque ele tem metade da criança. Né? Mas assim, tem muitas coisas que não permitem. Sim. Saiba delegar. Nem sempre vai sair do jeito que você quer que seja feito. Mas a vida é assim, jeito né? também é um jeito de vai se funcionar. fazer. Vai funcionar. Né? Então, assim, quando a gente consegue sair um pouco do controle, as nossas crianças também percebem. E elas gostam de ver, porque elas sentem que o cuidado vem de todas as partes. Sim. Não é só nosso, né? E pro profissional é isso, gente. Construam redes de apoios boas, né? Se apoiem nas suas amigas. Eu tenho muitas amigas, mães de comércio exterior. Pega meu filho na escola hoje, por favor. Eu não vou conseguir. A gente se tá ajuda. aqui pra se ajudar, né? Então, assim... Construam rede de apoio, esse acho que é o meu principal. Perfeito. E na sua profissão, dê o seu melhor, esse olhar de cuidado que você vai ter. Na sua investida da maternidade, você vai conseguir pôr em prática no seu dia a dia. Perfeito.
Perfeito. Tem um ditado que diz que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Então é mais ou menos isso. Né? Perfeito. Vamos lá, né, gente? A gente se apoia e tudo dá certo. Adorei. Ótimas dicas, hein, Marujas? Fer, a gente não pode encerrar esse episódio. Olha a areia. Tem a pergunta final. Não vai escapar. Quem é Fernanda Morilho de Cangue Rasteirinha? Ai, gente, eu sou uma pessoa leve, que gosto muito de tomar uma cerveja, caipirinha, ir pra praia, né? Ficar realmente de canga, de Cangue Rasteirinha, né? Ver o pôr do sol, passar o dia inteirinho na praia com as crianças, deixar eles correr, descansarem muito. Sim. Pra ficar com muita energia pra dormir bem à noite. Né? Então eu gosto mesmo disso. Numa vida simples, mas com significado, né? Acho que fazer ficar presente não é tão difícil, né? Sim. De ficar presente naqueles momentos. Então, assim, o pouco que se tem é pra gente aproveitar. De qualidade. De qualidade. Tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer com eles ou sem eles? Agora eu tô muito dedicada ao meu exercício físico, gente. Não parece, mas eu tô. Então, eu descobri um grupo de mães também, de mulheres. Tem mais de 350 mulheres. A gente se junta pra fazer exercício online. Ai, que legal! É muito legal, é um grupo muito bom. Então, a gente liga a câmera às 6 horas da manhã, a professora tá lá. Então, não é um hobby, é uma necessidade, mas que se tornou uma coisa prazerosa. Sim. Né? E agora eu até corro. Uau! Gente, faço corridas, treinos pequenos, mas eu consigo. Então, isso me ajuda muito. A saúde mental tá ali. Nossa, eu nunca achei que eu ia falar uma coisa dessa, mas eu tô aí. Agora eu sou super adepta do exercício físico e da corrida. Então, se tornaram... coisas imprescindíveis pro meu dia a dia. E ajuda a regular o emocional também, né? Total. A gente na gestão pra ser mãe, gente, a gente precisa. Que legal. Parabéns, parabéns. Obrigada. É um ótimo hobby. Eu queria ter outros, mas esse é o que tá rolando agora. Sim, né? É o que funciona, é importante. O que funciona e já ajuda pra outras coisas também. Perfeito. Fer, muito obrigada. O papo foi excelente, adorei. Se você também gostou, se você conhece mamães que estão passando por isso, olha aí quantas dicas legais que a gente teve nesse episódio, né? Então aproveita para deixar o seu like. Se você trabalha com essa maravilhosa, comenta aqui se ela é uma chefe legal ou não. Tem que ver isso se tudo isso é verdade ou não. Porque vale muito a pena, tá? Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.